E aí, você está firme no propósito? Hoje nós estamos no capítulo 26 do livro de Êxodo. Vamos falar sobre as cortinas do tabernáculo. Feliz Páscoa para você! Que você tenha lembrado do sacrifício de Cristo naquela cruz e que ao terceiro dia ele ressuscitou. A Páscoa não é sobre coelho, é sobre Jesus Cristo que fez o sacrifício naquela cruz por nós. Então vamos lá conhecer as cortinas do tabernáculo. E o tabernáculo farás de 10 cortinas, de linho fino torcido, a pano azul e púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra esmeralda. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 500 laçadas farás numa cortina e outras 500 laçadas farás na extremidade da cortina, que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 500 colchetes de ouro e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelo de cabra por tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida e ajuntarás 5 destas cortinas por si e as outras 6 cortinas também por si. E dobrarás a 6ª cortina diante da tenda e farás 500 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 500 laçadas na borda de outra cortina, na segunda juntura. E farás também 500 colchetes de cobre, e meterás as colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que soberjar das cortinas da tenda, a metade da cortina que soberjar penderá sobre as costas do tabernáculo. E um côvado de um lado e outro côvado de outro, que soberjará no comprimento das cortinas da tenda. Penderá de soberjo aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. As tábuas do tabernáculo. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1 côvado e meio. 2 coiceiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E fará as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul, e farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 colcheiras, e 2 bases debaixo da outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua.
E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para o canto do tabernáculo de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para a tábua do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras também. As barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que já foi mostrado no monte. Véu do tabernáculo. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido. Com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre as 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterá a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho, no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal de fronte da mesa ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa para a banda do norte. E farás também para a porta da tenda uma cobertura de pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino torcido, obra do bordador. E farás para esta cobertura 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirá de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Explicação do capítulo 26, do 31 ao 33, do versículo 31 ao 33. A gente vê uma cortina, a Bíblia vai falar sobre uma cortina, e a cortina que separava os 2 aposentos sagrados do tabernáculo, o lugar santo e o lugar santíssimo. Esses lugares eram diariamente visitados pelo sacerdote, que entrava no lugar santo para estar com Deus e cuidar do altar do incenso, do candelabro, da mesa. Então, o lugar santíssimo era a habitação do próprio Deus. Sua presença repousava sobre o propiciatório que cobria a arca da aliança. Apenas o sumo sacerdote ele podia entrar ali naquele lugar santíssimo uma vez por ano, no dia da expiação, para realizar a expiação pelos pecados de todo o povo. Quando Jesus ele morreu na cruz, o véu do templo que havia substituído o tabernáculo se rasgou de cima a baixo. Nós vemos lá em Marcos capítulo 15, no versículo 38. E o que isso simboliza? Simboliza o livre acesso a Deus através da morte de Jesus Cristo. Agora nós temos livre acesso a Ele. Nós não precisamos mais de sacerdote, nós não precisamos mais de sacrifício para nos aproximar de Deus. Agora o acesso ele está liberado. Você pode falar com Deus aí na horinha que você quiser. Você pode falar com Deus na hora que você quiser. Então, separe um tempo para estar na presença dele, estar diante de Deus. Ele te ouve, tá? Ele te vê e ele sabe
o que você precisa. Então fique com essa palavra, espero que você tenha gostado. E amanhã tem mais, amanhã tem o capítulo 27 para a glória de Deus. Nunca leia a Bíblia achando que não tem nada de interessante nela. Quando a gente lê aqui sobre as cortinas, o tabernáculo, aí você fica pensando, mas por que dessas coisas todas? Já se passou. Mas aqui a gente vê que tudo aponta para Cristo, porque o Antigo Testamento é uma sombra do Novo. Então aqui a gente já vê que tudo aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fique com essa palavra, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.